noite, que a paz, a graça e o amor do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje nós estamos no nosso 11º dia de jejum e oração em favor da nossa querida família, não é verdade? E o tema da semana nós estamos aprendendo, estudando sobre vencendo os inimigos da família. As nossas famílias são abordadas, são pressionadas por muitos inimigos, E nós já vimos vários, Nós vimos ontem pornografia, anteontem violência doméstica e vimos no primeiro dia, dessa semana, como vencer os ataques contra a família. E hoje nós vamos falar sobre o aborto. Um inimigo do casamento é o aborto. Parece que não, Parece que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não. O aborto, ele trata profundamente, Ele machuca, ele destrói profundamente o casamento. Nós vemos que o número de abortos, tem crescido dia após dia. Adolescentes, cada vez um índice maior de adolescentes praticando aborto, jovens praticando aborto e com um sentimento de que estão resolvendo, um problema, sendo que a palavra de Deus nos diz completamente diferente. Nós precisamos ir para a palavra, porque é a palavra de Deus que tem a direção para a nossa vida com relação ao aborto. Nós cremos que a vida começa no momento da concepção, ou seja, quando o espermatozoide se une com o óvulo. Uma vida humana, ela já está se formando aí. E eu queria ler para vocês alguns textos bíblicos que vão nos ajudar a entender esta posição. Primeiro texto está em Gênesis 25, versículo 19 a 24. Vamos ler? Os descendentes de Isaque. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padarã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que eu vivo? E consultou ao Senhor. Respondeu o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Cumprindo os dias para que desse à luz, eis que achavam gêmeos no seu ventre. Olha o versículo 23. Respondeu o Senhor: 2 nações há no teu ventre. Quando o Senhor forma o ser humano, ele já determina todo o seu futuro. Ele já determina tudo o que acontecerá naquela vida. Quando aquela vida foi concebida no útero materno, o Senhor já tem uma previsão de vida. O Senhor já considera como um ser humano. O Salmo 139, versículo 13, diz o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Nós vemos aqui o salmista Davi, reconhecendo que quem o formou no interior do ventre materno foi o Senhor. Quando ele foi formado no seio da sua mãe, o Senhor já conhecia o embrião, o Senhor já conhecia do embrião, o Senhor já conhecia o ser humano que se tornaria. E a Bíblia diz que todos os dias daquela pessoa já foram escritos e determinados. Portanto, aborto, a Bíblia não usa a palavra aborto. Nos textos bíblicos falam, do ponto de vista de Deus, sobre a vida. A vida, ela é um presente. Nós vemos em Gênesis 9:6. Para Deus, a vida começa na concepção. Jeremias 1:5 diz o seguinte: antes de formá-lo no ventre da mãe, eu falei com você
eu conhecia você. O Senhor já nos conhece desde quando nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe. Porque o nosso Deus é o Deus onipotente, onipresente, onisciente, é o Deus todo-poderoso. O ser humano já está formado no ventre da mãe, simplesmente por uma questão egoísta, muitas vezes, ou então por uma falta de conhecimento bíblico, né? Pai e mãe, muitas vezes só a mãe, né? Eles tomam a decisão de cometer um aborto. Aborto é homicídio. E o pior é que a criança está totalmente indefesa. Nós temos o versículo, né, que diz lá em Deuteronômio, os 10 mandamentos, não matarás. E nós podemos colocar aqui também para o aborto. Você não deve matar aquele ser que foi concebido. Pode entrar nesse mesmo mandamento, né, não matarás. O aborto, ele traz culpa. Você sabia disso? Mas tem o Salmo 103, versículo 8, que diz assim: Deus é misericordioso e compassivo. Tão longe ele põe de nós as nossas transgressões. Se você pedir perdão, se você se arrepender do aborto que você fez, o Senhor é tão bom, tão compassivo, tão amoroso, que Ele vai colocar longe de você os seus pecados. Nós vemos como a experiência aqui, né, o aborto, ele provoca um sentimento de culpa na mãe. A mãe fica livre, né, daquele feto, mas ela carrega agora um peso muito grande na sua alma. Ela carrega isso para o resto da vida, principalmente a mãe, porque o ser humano é gerado no corpo dela. Somente pela graça e perdão de Deus, uma mulher que cometeu tal ato pode ser livre da culpa. Se ela não se arrepende, se ela não conhece o Deus que pode perdoar, ela vai carregar esse peso para o resto da sua vida. O aborto, ele traz traumas, você sabia disso? A pessoa que comete um aborto, ela fica traumatizada. Foi algo muito profundo no seu corpo que foi tocado pela questão da sua própria consciência, porque a nossa consciência, ela nos acusa, né, daquilo que é pecado, daquilo que nós não deveríamos fazer. Qualquer pessoa normal sabe que matar um ser humano é um crime, não é verdade? O aborto provoca sementes de desconfiança. Se um casal decide que vai cometer um aborto, ambos ficam desconfiados um do outro, porque a própria consciência os convence do erro. E o fato de juntos tomarem uma decisão provoca uma desconfiança. E as atitudes entre eles, né, têm a tendência, né, de se tornarem falsas, porque nenhum ser humano espera do outro um apoio, né, embora a pessoa conte com o apoio do outro às vezes, mas o que ela gostaria mesmo é de receber uma firmeza, dizendo não, já é um ser humano, nós não iremos abortar. E se você já cometeu esse ato em sua vida, eu quero dizer para você que hoje é o dia da sua libertação, da sua cura, do seu perdão. A palavra de Deus diz que você deve se arrepender, confessar e crer na promessa de Deus. Olha 1 João 1,9, o que diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você tem carregado um trauma ou um sentimento de culpa, procure, né, o seu pastor, a sua pastora, alguém que possa te ajudar em oração, que você possa abrir o seu coração, acertar a sua vida e restaurar, né, a sua alma e a sua casa, a sua família. Se você nunca cometeu aborto, não deixe se envolver pelas ideias, né, preconceituosas de pessoas. Se você está em dúvida se você vai para o aborto ou não, tome cuidado com onde e com quem você vai se aconselhar. Fique com a palavra de Deus, com os textos que eu te passei hoje, dizendo que o Senhor que o Senhor conhece, né, esse embrião e que Ele já dá nome para ele, e que Ele já determina os dias de vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, estamos essa semana, Senhor, orando, né, esses 10 dias, 11 dias, orando pela
nossa família. Nós estamos em oração e jejum em favor da nossa casa. Te pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, que todo pecado, que toda obra maligna que tem se levantado nas nossas casas, na vida dos nossos filhos, netos, que caia por terra agora em nome de Jesus, e que eles possam, Senhor, se dobrar totalmente diante daquele que venceu a morte, daquele que é soberano, daquele que é rei, daquele que é Senhor, e que hoje, Senhor, nós possamos receber a bênção de não partirmos mais para um aborto, que possamos ensinar as pessoas, os jovens, as jovens que estão pensando em abortar, que através da tua palavra nós possamos ter sabedoria para ensinar as pessoas a não praticarem, a morte na vida de um embrião. Senhor, queremos agora te agradecer por essa palavra tão maravilhosa que vem trazer conhecimento para nós. A tua palavra, Senhor, é vida, a tua palavra é viva e a tua palavra é a verdade. A tua palavra nos ensina como agir, como reagir para vivermos e termos uma vida plena. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe todos que estão ouvindo esta mensagem e esta oração. Toca nos corações, na alma, nos sentimentos, traz cura, traz perdão, traz renovação, traz vida, Senhor, nos casamentos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.